Oi pessoal, vamos falar um pouquinho? Qual que é essa diferença entre consciência fonológica, consciência fonoarticulatória, consciência fonêmica? Eu sou Renata Giardini, autora do Método das Boquinhas, e eu vou te explicar isso facinho para você entender. Bom, acho que você já sabe que ter essa consciência é fundamental para alfabetizar uma criança. Por quê? Porque a base da nossa língua é fônica, isto é som que representam as letras para eu poder escrever. Então, quando eu vou escrever, eu preciso saber que som tem essa letra. E eu não estou falando aqui só de método fônico, ok? Qualquer metodologia que você trabalha de alfabetização, a criança tem que chegar nisso aí, porque senão ela não aprende a escrever e a ler de maneira completa todas as palavras. Bom, calma, vamos lá, vamos explicar direitinho. Consciência fonológica, eu diria que fica mais amplo, seria uma consciência dos sons que tem na palavra, mas de uma maneira geral. Então eu não estou especificando qual som, qual a posição que ele está, se ele é tônico, se ele é átono, não. Eu estou falando de ter esta consciência. Então quando eu falo, por exemplo, mesa, então eu quero saber se na palavra mesa eu tenho o sonzinho E. Isto é a consciência fonológica, ok? Então, a consciência fonológica, ela não vai além de ter ou não ter, presença, ausência, ok? Eu posso estar falando da sílaba, então eu estou falando de uma consciência fonológica da sílaba. Eu posso falar me, ou eu posso falar do E, que é um fonema, uma letra. Que aí já a gente chega mais adiantado nesse conhecimento. Mas vamos voltar. Então a consciência fonológica, ela é a primeira instância que eu vou trabalhar com a criança para que ela saia dessa compreensão do objeto, do significado, para que ela perceba o som, a cadeia sonora desta palavra. E claro que eu estou falando sem escrita, viu gente? Porque a gente aprende consciência fonológica com som e não com escrita. Se você coloca letras, você está matando o som, porque a letra tem um apelo visual, a criança vai memorizar aquela letra. Não é isso que nós queremos. Então, quando eu falei mesa, eu posso ter consciência fonológica, como eu disse, da aliteração silábica, da primeira sílaba, me. Qual outra palavra que começa com me? Me, mesa, medo, medalha. Isso é consciência fonológica, ok? Bom, o que é então consciência fonêmica? Consciência fonêmica vai além. Eu estou falando de um som especificamente. Então, quando eu disse o exemplo mesa, eu estou querendo analisar cada um dos componentes sonoros dessa palavra. Então, quando eu falo mesa, eu tenho 4 fonemas. Não é porque é 4 letras, eu estou falando de som, tá bom? Então, eu quero saber especificamente, nessa palavra, tem o sonzinho Z? Tem. Mas espera, mesa não escreve com S? Esquece a escrita, eu estou falando de consciência do som. Mesa, tem esse som sim. Mas aonde que ele está? Ele está no começo? Ele está no fim? Então, isto é consciência fonêmica. Eu vou analisar pedacinho por pedacinho, sonzinho por sonzinho. Por exemplo, eu posso perguntar se esse sonzinho Z, ele é surdo ou ele é sonoro? Ele vibra a prega vocal ou não? Então eu estou analisando especificamente um fonema, por isso que é
fonêmica. Bom, e o que a consciência fonoarticulatória tem a ver com tudo isso? Até bem pouco tempo não tinha nada a ver, mas depois que Renata Giardini e o método das boquinhas eclodiram no Brasil, tá bombando essa história de falar de consciência fonoarticulatória, né, gente? Porque eu provei a nível cerebral, né, a nível neural, que quando uma criança, um aprendiz, não precisa ser criança não, viu? Pode ser um aprendiz adulto que está se alfabetizando, quando ele vai entrar em contato com essa consciência fonológica que eu estou falando, é muito mais fácil ele fazer acesso à articulação. Mas isso não é porque ele quer, é porque o cérebro faz assim. E ele não precisa ser falante, viu, gente? Ele pode ser uma pessoa que nunca falou, mas a área do cérebro pré-frontal, que é a área que articula as palavras, ela tem atividade. E quando eu coloquei isso em prática, isto é, trabalhando a consciência fonoarticulatória, eu mostrei que é muito mais fácil adquirir a consciência fonológica. Então, quando eu falo para a criança assim, ó, mesa, tem este sonzinho, ó, zzz. Então, a criança ou o aprendiz começa a prestar atenção na boca. E isso é concreto, isso ele pode sentir, é palpável. É diferente do som que é abstrato, ó, zzz. Então, por meio dessa consciência fonoarticulatória, eu ensino a consciência fonológica e a fonêmica de maneira muito mais rápida e muito mais simples. É isso que o método das boquinhas faz. Tá legal? Gostou do nosso estudo de hoje? Então, acesse os nossos materiais que você vai ver que em todos eles a gente ensina o passo a passo de cada fonema, de cada letrinha, para você ensinar para sua criança ou para o seu aprendiz. Tá legal? Muito obrigada!